Carlinhos, à direita, né, pelo campo destro, a teologia da missão integral sofre críticas do gênero, que ela é uma variação da teologia da libertação. Alguns dizem que no início ela tinha até uma motivação missionária, evangelística, mas com o tempo ela reduziu a sua agenda a ações sociais, humanitárias, filantrópicas, negando na prática a necessidade de proclamar a salvação exclusivamente em Cristo. Pelo campo canhoto, à esquerda, a crítica é de que se trata de uma teologia tucana, que ela até quer ser relevante socialmente, mas não tem coragem de romper com as bases conservadoras e fundamentalistas, o que seria, para alguns críticos, né, libertacionistas, uma contradição de termos. Procede essas críticas? Tem fundamento ou são disparates? Sempre, primeiro, enfatizar o que já ouvimos aqui no começo, do jeito que eu presumo existem teologias da libertação, eu também tenho dito que tem teologias da missão integral, como também eu acho que tem teologias ortodoxas. Nem todos os ortodoxos são... A natureza e o jeito de ser é de cada um. Agora, a teologia, eu posso ser tradicional, como eu posso conservador. Bem, primeiro colocar isso. Essas colocações... eu tenho observado, e vou dizer de maneira muito simplória, talvez, que no que eu escuto do pessoal que vem com esse discurso da direita, especialmente da direita mais conservadora, é maldade ou ignorância. Tem duas possibilidades, muita maldade ou ignorância, ou seja, não conhece, por isso fica dizendo coisas que não tem nada a ver com a teologia da libertação. Seria eu chamar, por exemplo, Billy Graham, que assina o Pacto de Lausanne. A missão Billy Graham financia quase que todo o Congresso de Lausanne, que é uma das representações, na década de 70, uma das representações desse discurso e dessa proposta, claro, à luz da Europa e desse modelo teológico norte-americano, e achar que o Billy Graham é um camarada que não se preocupa com a evangelização, é alguém que não tem um aprofundamento bíblico-teológico. Seria dizer isso também do Howard Snyder, por exemplo, John Stott. Estou citando os nomes dessas pessoas que eu considero, no mundo evangélico ou evangelical, os que não estão nem na extrema da direita, nem na extrema esquerda, né? Vindo para a América Latina, você tem René Padilha, Samuel Escobar, Orlando Costas, né? E tantos outros que tinham igrejas que batizavam significativamente pessoas de 3 em 3 meses, algumas dessas igrejas numerosas, né, que cuidavam tanto da evangelização quanto da responsabilidade social. Então, a crítica que a direita faz, ela é maldosa ou ela é por falta de conhecimento. E eu quero, então, se é por maldade, orar pelos caras que falam isso. Se é por falta de conhecimento, pedir o pessoal para ampliar a leitura e aprofundar no conhecimento da teologia da missão integral. A polarização gera isso, ou seja, do lado da esquerda você vai ter dizer, por exemplo, eu já ouvi frases dizendo, não, você é um cara, você é um esclarecido apenas, né? Eu aqui lido com garotos em conflito com a lei, tento recuperar a vida dos meninos, sempre estive perto de pessoas sofridas, de pessoas que estão à margem da sociedade, crianças que padecem, e mesmo assim eu sou um esclarecido não engajado, né? Fazer o quê? Essa a colocação que é feita. Pelo fato da teologia da missão integral ter surgido no berço do mundo evangélico, eu estou me referindo mais ao contexto norte-americano e europeu, por causa de uma discussão dos mais ortodoxos, que a gente tinha que ganhar almas, que Jesus vem um dia para fazer a festa e leva todo mundo. E do outro lado, o teólogo, o segmento da teologia liberal, que achava que nós vamos construir uma nova sociedade com as nossas organizações políticas e sociais, mudando os quadros econômicos, lutando por justiça, eu presumo que por conta dessa tentativa de reunir esses dois grupos, era natural que, num dado momento,
essas polarizações se manifestassem outras vezes. É tanto que você vai ver, por exemplo, no contexto brasileiro, gente que assinava todo o discurso que estava comprometido com a missão integral, sai, seja para o lado da esquerda, seja para a direita, usando aí essa linguagem para efeito de compreensão, eles vão se distanciando. Até porque, no caso do movimento evangelical, no que diz respeito à teologia, o grande tema era a unidade. Era a unidade do povo de Deus, nós somos diferentes nas nossas compreensões, mas podemos sentar para dialogar. E aí chegou um momento que ninguém dialogava mais. Eu lembro quando o Robson Cavalcante dizia na década de 80 que as nossas novas polarizações e os nossos distanciamentos e as nossas tensões não seriam mais por questões teológicas, seriam por questões ideológicas. Como eu queria ver o Robson presente entre nós para presenciar uma profecia que eu acho que, pela leitura que ele tinha de mundo, que ele fazia de realidade, né? Ele percebeu isso. Então, eu acho que é disso que vem esses dois discursos. Então, de um lado é ignorância ou maldade, perversidade. Do outro lado, é um grupo mais, digamos, que gosta de mobilização social. Eu acho que é muito mais uma tentativa de cooptação, de ver se o outro vai, ou de xingar porque o outro não vai, tem que ser do meu segmento, tem que ser do meu jeito, né? Eu imagino que seja isso. Não sei se eu respondo direitinho a tua pergunta, mas no meu caso, o que eu faço é viver o evangelho, seguir a Jesus, até porque eu tenho dito em vários lugares que chamar o evangelho de integral é uma redundância. O evangelho é por natureza integral. A teologia da missão integral é uma tentativa de retorno a pensar o evangelho de maneira integral. Então, viver o evangelho na sua integralidade, na sua amplitude, no seu modelo holístico, é suficiente para você ter esse tipo de aversão de extremos. E a opção, nesse caso, é a maturidade de transitar nos extremos, inclusive. E o que é difícil no contexto, porque ou você é de um lado ou de outro. Se você quiser assumir a maturidade de transitar nos extremos, é muito complicado. Carlos Caldas. A mesma pergunta, né? Isso. Sim, eu concordo completamente com o meu xará cearense. É isso mesmo. Aqueles que dizem... Eu vou evitar aqui dizer a direita e a esquerda, porque eu acho que são designações problemáticas. Mas eu usaria outras categorias. Né? Então, um grupo que se autoproclamou, se autonominou o detentor da ortodoxia teológica. Então, eles se autoproclamaram, o meu grupo, os meus amigos, a minha turminha, nós é que sabemos o que é ortodoxia, nós é que sabemos o que é verdade, e a gente vê um projeto de poder que é o controle do pensamento. Então, todo o povo evangélico tem que pensar conforme nós entendemos que é o certo. Aí esse pessoal vira e fala assim, teologia da missão integral é uma variante da teologia da libertação. Aí é exatamente o que o Queiroz falou. São 3 possibilidades. Ele falou de 2, mas eu acho que existe uma terceira. Ou não leu nada de teologia da missão integral, ou também não leu nada de teologia da libertação. Porque se tivesse lido ou uma ou a outra, não falaria isso. Segunda possibilidade, leu e não entendeu nada, entendeu tudo errado. Se é a segunda, poxa, vou fazer um exercício aí de interpretação de texto e tudo, né? Porque se leu ou um ou a outra, não vai falar isso também, não. É impossível falar. Terceira possibilidade, leu e entendeu. E mesmo assim, fala isso. A terceira possibilidade é a primeira, né? Que é o que eu estou chamando de terceira aqui, mas na verdade é a primeira do Queiroz. Ou seja, maldade. Aí está mentindo de maneira deliberada. Se leu e entendeu, e mesmo assim fala isso, é uma ação maldosa. Eu tenho a minha desconfiança, mas eu prefiro não falar aqui de público, né? Mas é no mínimo suspeito, né?